E hoje eu quero trazer a última mensagem da nossa série, Lifestyle. Uma palavra em inglês que significa estilo de vida. Simples assim. E a gente está aprendendo nessas 3 semanas qual é o estilo de vida de Jesus. E hoje a gente vai para a última mensagem, que é o ritmo da vida de Jesus. Qual é o ritmo da vida de Jesus? Quem é que corre? Corre na rua, na esteira. Tem pessoas que correm aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ou 11. Opa, tem uma galera aí que corre. Eu também corro, 12 então. Pastor Mateus também corre, que eu sei. Luquinha, 13, 14. Tá bom? Vocês sabem a palavra pace? Vocês sabem o que significa pace? Pace, ele nada mais é do que o tempo que você demora para correr 1 quilômetro. Isso significa o seu pace. Então, nada mais é o pace, é o ritmo. Qual é o ritmo de Jesus? Qual é o pace de Jesus? Será que ele é rápido? Será que ele é devagar? Lento? Se ele bateria o recorde da maratona? Gente, eu fiquei impressionado com esse recorde. O cara correu 42 quilômetros. Vocês sabem o que é 42 quilômetros? É ir até a Fazenda Rio Grande, que eu falei que era longe, me perdoem, pessoal da Fazenda Rio Grande, tá? Que é 36 quilômetros até a Fazenda Rio Grande e mais, se eu fiz as contas certas, mais 8 quilômetros. Mais 6 quilômetros. Isso é 42 quilômetros correndo, e ele correu nisso num pace de 2 minutos e 50, ou seja, a cada quilômetro ele corria em 2 minutos e 50. Menos de 3 minutos, gente. O cara era muito rápido. Então, qual é o ritmo? Qual é o pace de Jesus? Nosso versículo base que a gente vai usar aqui nessa mensagem é Marcos 6,31, que diz assim: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Essa simples frase dentro desse versículo diz qual é o pace de Jesus, qual é o ritmo dele, qual é o ritmo da vida de Jesus. Quem aqui já se perguntou, nossa, parece que está faltando tempo na minha vida, parece que está muito corrido, parece que eu tenho menos de 24 horas, do que todo mundo fala que tem 24 horas, mas parece que meu dia tem menos. E quem já respondeu essa pergunta também? Depois eu vejo, está muito corrido, quando der tempo, minha vida está uma correria. Gente, nós estamos na era mais tecnológica que eu conheço, né? Porque eu nasci em 2002, então eu entrei ali no final dos anos 90, comecinho dos anos 2000. Eu já sou de 2000. Então, para mim, a tecnologia é muito fácil entender ela. E o propósito dela era para facilitar a nossa vida, nos dar mais tempo. Hoje, inclusive, nós temos a inteligência artificial. Quem usa a inteligência artificial? Eu uso praticamente todo dia. Mas quanto mais nós avançamos na tecnologia, mais parece que nós não temos tempo. Por quê? Há 100 anos, as máquinas prometeram nos dar mais tempo. Há décadas atrás, o Fordismo entrou, né, nas indústrias de carro para automatizar a produção de carros. Os computadores vieram e prometeram também velocidade, rapidez, para nos dar mais tempo. A internet prometeu mais tempo também, que a gente teria acesso a informações mais rápido. Os smartphones, nossos celulares, prometeram também que a gente pudesse ter mais tempo e trabalhar menos tempo. E a inteligência artificial também prometeu isso, mas nós ainda continuamos ouvindo. Estou muito cansado, não tenho tempo para nada. Segundo a Organização Mundial da Saúde, os transtornos de ansiedade estão entre os problemas de saúde mental que mais crescem no mundo, especialmente entre jovens e adultos. A relação entre o uso intenso de tecnologias digitais, sono prejudicado e ansiedade têm sido cada vez mais documentadas. No Brasil, pesquisas recentes sobre a restrição dos celulares nas escolas mostram algo interessante. Depois da redução do uso dos aparelhos nas salas, 83% dos alunos disseram conseguir prestar mais atenção e entender melhor o conteúdo. Embora muitos também tenham tido ansiedade inicial por estarem longe do smartphone. Isso mostra o quanto a nossa mente se acostumou com estímulos constantes. Nossa geração era para ser a que tivesse mais tempo livre. Mas é a que está mais dizendo, nós estamos cansados e não temos tempo. Está muito corrido a minha vida. Quantos aqui não disseram isso? Eu também já disse isso. Mas será que realmente nós não temos tempo? Não somos apenas uma geração ocupada, somos uma geração condicionada à distração. E aqui está o problema. Jesus, nós vamos ler mais para frente, ele ia para lugares desertos. E isso tinha um motivo, isso era intencional. Porque na multidão existe muita distração. Na tecnologia, nas telas, existe muita distração.
E lugares desertos não tem tecnologia. Em Marcos 6 a gente leu, Jesus convida os discípulos a ir com ele a um lugar deserto. Contexto de Marcos 6. Jesus havia acabado de enviar seus discípulos para uma missão. Eles voltaram cheios de histórias, milagres, pessoas, resultados, multidão. Mas Marcos diz algo interessante em Marcos 6:31. Eles não tinham tempo para comer. Imagine o trabalho deles. Eles não tinham tempo para comer. Jesus poderia dizer, vamos aproveitar o momento. Estamos bombando. Olha a multidão nos seguindo. O movimento está crescendo. Mas Jesus faz exatamente o contrário. Ele diz, vamos a um lugar deserto e descansar. Então, para nós entendermos isso mais um pouco a fundo, eu quero trabalhar com vocês 4 pontos. Primeiro, Jesus tinha uma missão gigante, que era salvar a humanidade. Essa era a missão de Jesus. Não era uma missão fácil, mas nunca viveu com pressa. Jesus, em Lucas 8, 48 ao 45, quero abrir com vocês. Lucas 8, 45 ao 48. Acontece algo muito interessante nesses versículos. Lucas 5, 45 ao 48. Acho que vai estar aí para vocês acharem também. Quem já achou? Não, acho que é. Não, está errada a referência, pessoal. Acho que é 35, né? Ah, Lucas 8, perdão. Eu estou no 5, gente. Obrigado, pessoal. Obrigado. Aí, agora sim. Lucas 8. Perdão, gente. Não é Lucas 5, não. É Lucas 8. 45. Aqui. Jesus cura uma mulher, uma menina. Vamos lá. Quem já achou, diz amém. Quem não achou, misericórdia. Opa, tem uma misericórdia ainda. Vamos lá. Qual é o contexto aqui? Jesus ele estava a caminho para curar uma pessoa, né? Ele tinha uma multidão cercando ele. E então, ali no 45, Jesus pergunta, quem foi que me tocou? Todos negam, e então Pedro diz, mestre, todo o povo está ao redor do Senhor e está apertado. Mas Jesus disse, alguém me tocou, pois eu senti que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não podia mais ficar escondida, veio tremendo e se atirou aos pés de Jesus. E diante de todos, contou a Jesus por que tinha tocado nele. Como havia sido curada na mesma hora, aí Jesus disse, minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz. Jesus ele estava a caminho de curar uma pessoa. Mas no meio do caminho, ele não teve pressa para sair correndo e alcançar essa pessoa. No meio do caminho houve uma cura. Jesus ele não teve pressa. A pessoa que, Jairo, né, que pediu para que ele fosse lá curar a filha dele, falou assim, Jesus, minha filha está morrendo, se você não chegar a tempo, ela vai morrer. E então, mais para frente, no 49, diz assim, Jesus ainda estava falando quando chegou na casa de Jairo um empregado e disse, seu Jairo, o empregado disse, seu Jairo, a menina já morreu. Não aborreça mais o mestre. Então o empregado de Jairo chegou para ele, cara, já era, Jesus se atrasou. Não aborreça mais ele. Mas Jesus ouviu isso e disse a Jairo, não tema, não tenha medo, tenha fé, e ela ficará boa. Jesus ele não teve pressa para ir curar a pessoa, mas é estranho, né? A gente se coloque no lugar de Jairo. Quem é mãe e pai aqui? Levanta a mão, por favor. Se coloque no lugar dele. Sua filha está morrendo. Você pediria para Jesus parar no meio da multidão para curar alguém? Mas muitas vezes a gente fala para Jesus, se apressa, Jesus, minha filha está morrendo. Meus sonhos estão morrendo. Eu já estou muito velho. Ou, Jesus, se o Senhor não se apressar, não vai dar certo. Mas a pressa, ela nunca vai operar um milagre. A calma de Jesus, a paz dele e a fé fez que a cura acontecesse. O milagre aconteceu. Em Marcos 5,36 vai relatar o mesmo episódio, mas tem uma frase muito interessante lá que diz, não tenha medo, tão somente creia. A pressa, na verdade, é porque nós temos medo. Nós não confiamos em Deus. Essa é a verdade. Quando nós estamos com pressa, estamos querendo resolver algo rápido, é porque a gente não confia que Deus tem o tempo certo dele de resolver as coisas. Então a pressa, ela não faz parte do ritmo de Jesus. Jesus ele não correria num pace de 2,50. Jesus nunca corria, as pessoas corriam. Jesus ele caminhava entre o povo. Até quando Lázaro morreu, lá em João 11,
As irmãs achavam que Jesus estava atrasado, mas Jesus nunca chega atrasado. A gente até canta, né, essa música. Nunca chega atrasado, sua hora é a sua maneira, a mais linda. Meu Deus, gente, perdão. Porque quem anda no tempo do Pai nunca se atrasa. Jesus diz em João 11, João relata, na verdade, 11, 5 ao 6. Jesus amava Marta e o irmão dela, Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. E aí, gente? Faz sentido? Você ouve que um dos seus amigos mais próximos está doente e você ficar no lugar mais 2 dias. O que Jesus quer nos ensinar sobre isso? Então, em João 11,15, ele fala: e para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Jesus, ele sempre vai estar nos ensinando a ter fé, porque é só com a fé que a gente acessa ao céu. Não tem como acessar o céu pelo nosso esforço, com a nossa pressa, com a nossa velocidade. Não tem como, é só pela fé. Então, Jesus aqui, ele quis tratar a fé das irmãs de Lázaro. A pressa nunca produziu um milagre, mas Jesus sempre pode operar um milagre. Vivemos acreditando que velocidade significa produtividade. A gente não vê isso nas empresas, quantos segundos eles tentam tirar de uma produção de máquinas para isso reverter em milhões de lucros. Quanto mais rápido nós produzimos, mais sucesso nós teremos, mas no reino ele não funciona assim. A gente funciona sobre direção, não sobre velocidade. Por exemplo, um trem-bala, na Europa tem trens-bala, né, que viajam não sei quantos quilômetros por hora. Só que se ele não tiver o trilho para ele viajar, ele não vai a lugar nenhum. Então a direção é mais importante do que a velocidade. Esse é o ritmo de Jesus. 2. A pressa é uma das armas mais eficazes do inimigo. Se Satanás não conseguir fazer você pecar, ele vai fazer você se atrair, se distrair, ficar ocupado demais para não ouvir Deus. O diabo não precisa destruir o seu casamento, os casais. Ele precisa só ocupar vocês dois. Então, vai começar o distanciamento. O diabo, ele não precisa nos tirar nossa Bíblia. No nosso país, nós temos acesso à Bíblia em qualquer esquina, em qualquer loja. Basta ele tirar o nosso tempo. Então, quanto mais nós dissemos, eu não tenho tempo, menos nós vamos ter contato com as verdades de Deus. O diabo, ele não precisa impedir a nossa oração. Basta ele encher a nossa agenda de compromissos. Qual é a direção, irmãos? Qual é a agenda de Deus? Em Lucas 10, continuando sobre a história de Maria e Marta, que foi pregada, inclusive, semana passada pelo pastor Thomas, muito boa pregação, inclusive. Jesus, ele não estava condenando o trabalho, o serviço, mas ele estava dando a direção correta para isso. Lucas 10:40 diz: Marta estava ocupada com muito serviço. A palavra grega utilizada nesse versículo, ela transmite uma ideia onde a pessoa está sendo puxada de um lado para o outro. Ela estava querendo servir a todos ao mesmo tempo. Isso é impossível. Então, ela reclama. Então, em Lucas 10:41 a 42, Jesus responde: Marta, Marta, você está ansiosa e preocupada com muitas coisas. Quantos de nós aqui estamos preocupados? Já está pensando lá na segunda-feira. Nem acabou o domingo ainda, gente. Não estou dizendo que não precisa ter planejamento. Planejamento ele é essencial. Mas preocupação, aí acaba com o planejamento. Ansiedade acaba com o planejamento. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte. Ela não lhe será tirada. Jesus não repreendeu o trabalho. Ele repreendeu a ansiedade de querer trabalhar, produzir. Marta não estava fazendo algo errado. Até porque trabalhar não é errado. É correto. Isso dignifica. Ela estava fazendo algo bom no ritmo errado. Jesus nunca corrigiu o serviço, ele corrigiu as prioridades. Quando o trabalho se torna a nossa prioridade, aí está errado. Agora, quando Jesus é a nossa prioridade, a gente vai ter até mais força para trabalhar e assim nós teremos mais tempo com ele. Porque a gente vai produzir de uma forma mais eficiente. Pesquisas recentes indicam que o uso prolongado de telas, especialmente de rolagem, está associado a níveis maiores de ansiedade e dificuldade de atenção. A relação é complexa
e varia entre pessoa para pessoa, mas o excesso de estímulos digitais pode alimentar um ciclo de ansiedade e distração. Uma pergunta agora para nós refletirmos. Quanto tempo você passa vendo a vida dos outros nas redes sociais? E quanto tempo você passa vivendo o propósito que Deus te deu? Ou melhor, você tem escutado Deus? Você sabe qual é o propósito que Ele tem para você? Ponto 3. Jesus fazia do descanso uma disciplina espiritual. Mateus 14, 22 ao 23. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco. Tendo despedido da multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Depois da multidão, do sucesso, Jesus ele escolheu a solitude para que ele pudesse ouvir ao Pai de novo. Sabe por quê? Porque Jesus, ele nunca trabalhou na urgência da multidão. Porque muitos precisavam dele. Era nítido, pessoas precisavam da voz dele, precisavam da direção dele, das curas, dos milagres dele. Mas ele entendia que ele precisava ouvir Deus, ouvir a voz de Deus, o que Deus tinha para ele. Em Lucas 5, 15 ao 16 diz: todavia as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais. Grandes multidões se reuniam para ouvi-lo. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Perceba, não é em nenhum lugar você não vai encontrar na Bíblia dizendo quando Jesus tinha tempo. Não existia isso. Na Bíblia diz, Jesus se retirava. Jesus acordava de madrugada, antes dos discípulos acordarem, e ia para lugares sozinho orar. Então nunca estava escrito lá, quando Jesus tinha um tempo, ele parava para escutar Deus. Não, era uma disciplina. Todos os dias ele parava para ouvir Deus. E o que nós devemos fazer então? Descanso não é férias. Descanso é confiar em Deus. Tem como descansar, sim, sem tirar férias. Mas as férias é importante. Você não precisa esperar chegar às férias para você descansar. Você pode descansar durante a semana. Você fala, Deus, eu confio em Ti. Tu sabes e dorme. Deus vai cuidar. Jesus constantemente se retirava. Ele não esperava ficar cansado para se retirar. Ele criava os espaços. A todo momento ele estava buscando esse momento com Deus, esse ritmo de ouvir o Espírito Santo. O Espírito Santo ele não é bagunçado, irmãos. O Espírito Santo ele é doce, suave, como as águas. Como uma brisa suave. Essa é a voz do Espírito Santo. Como é que a gente vai ouvir uma brisa suave com um barulheiro, um monte de gente te procurando, precisando da sua atenção? Não tem como. O descanso não é uma recompensa depois do trabalho, ele é o combustível antes do trabalho. Quem nunca para por vontade, acaba parando por necessidade. Quantos tem pessoas na família, ou próprio vocês, que por não pararem de trabalhar, ficarem constantemente ansiosos com o trabalho, tiveram doenças crônicas ou tiveram que ir para o hospital e foram forçados a parar pelo corpo físico? Marcos 1,35. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. E os discípulos os procuravam. Quando o encontraram, disseram, em Marcos 1,37, todos estavam te procurando. Ou seja, as demandas de Jesus não acabavam. Todos estavam procurando ele. Demanda, gente, a gente vai ter até ir para o céu. Acho que no céu ainda vai ter demanda, porque fala que a gente vai louvar 24 horas por dia, então isso é uma demanda, a gente vai trabalhar no céu. Mas Jesus não permitia que as demandas definissem sua agenda, como eu falei. Jesus era definido, a sua agenda era definida pela presença do Pai. Então, como que a gente vai fazer um planejamento que seja de acordo com os céus, se a gente não está nem parando para ouvir o que o céu quer? Entende? Como que nós podemos resolver isso? Crie desertos. O que é criar um deserto? É um lugar onde é só você e Deus. Não tem distrações, não tem pessoas precisando da sua atenção. Isso vai precisar. Ainda mais quem é pai sabe que o filho está ali constantemente precisando da atenção. A gente tem um sobrinho chamado Isaac, lindo, maravilhoso. E ele tem muita energia, gente. Ele precisa da nossa atenção quase 24 horas, porque ele é uma criança e ele precisa disso. As crianças, tudo bem precisar da nossa atenção todo dia. O problema é os adultos, né? Ficar precisando da nossa atenção todo dia. E é difícil. Então, gente, crie desertos. Desligue as notificações. Quando você for ter um tempo com Deus, desligue as notificações. Larga o celular no canto. Pede para alguém guardar para você. Você que é casado, fala, amor, guarda meu celular aqui que eu vou ter um tempo com Deus. Ore antes de pegar no celular. Durma melhor. Quantas pessoas sofrem também por não dormir melhor, não sabem nem como está dormindo, não sabem nem por que está dormindo errado. Procure um médico, gente. Eles ajudam a dormir melhor. Vitaminas. Leia menos manchetes e mais a palavra.
A gente tem uma cultura, né, de negativismo no nosso país, que sempre tem manchete negativa, e acidente, e caos, e briga política, e economia baixa. Sempre tem um caos nas nossas manchetes. Mas e a Bíblia? Quanto tempo você gasta lendo manchetes, assistindo jornais, lendo revistas? Não sei se lê revista ainda. Lê revista ainda? Ou é só digital? E quanto tempo nós passamos lá lendo a palavra? A questão aqui não é que um é errado e o outro é certo. Os dois são certos. Nós precisamos saber o que está acontecendo no nosso mundo. Podemos ser alienados também. Mas a prioridade é a palavra de Deus. Por último, meu Deus, eu queria deixar 10 minutos para fazer uma oração com vocês, mas vamos lá. Viver no ritmo do Espírito Santo. Era assim que Jesus vivia. Romanos 8, 5-6 diz: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. O resultado de uma mente governada pelo Espírito Santo é paz. Então, quando a gente não tem esse tempo, esse ritmo de acompanhar Jesus, como é que a gente vai saber qual é o que o Espírito Santo quer de nós? Como é que a gente vai saber quais são as direções do Espírito para que a gente possa ter paz e vida? Em Gálatas 5,16, Paulo também vai falar: vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Tá, mas o que é então que o Espírito precisa produzir em nós para que a gente possa estar conectado com aquilo que ele quer para nós? Gálatas 5, do 22 ao 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ah, mas é muito difícil decorar tudo isso. Carrega debaixo do braço, coloca no bolso, fala, cara, qual que são os frutos do Espírito? Lê lá o fruto do Espírito de novo, o celular está aqui, a Bíblia está aqui, é só ler, gente. É simples, mas a gente quer complicar. O nosso problema do ser humano é que a gente quer sempre achar algo extraordinário, mas Deus, ele fala conosco no ordinário, no nosso dia a dia, no deserto, onde ele pode falar conosco com paciência. O fruto do Espírito, ele não inclui pressa, ansiedade, desespero, agitação. Quem me conhece sabe, eu sou uma pessoa muito agitada. E por muito tempo, eu usei essa desculpa para falar, não, eu sou assim mesmo, eu sou agitado. Mas o que me faltava, na verdade, era o Espírito Santo, trabalhando essa agitação em mim. Tudo bem você ser acelerado, ter vontade de fazer as coisas. Isso é até bom, porque daí você vai ter mais vigor para fazer as coisas. Mas todos os dias da sua vida você ter essa agitação, inquietação e não conseguir parar por nada, aí tá errado. E era assim que eu usava de desculpa. Eu falava, não, eu sou agitado mesmo, eu sou elétrico. Eu vou ter que falar isso. Até a Raíssa e as pessoas que convivem comigo falam que eu tenho a personalidade do McQueen, do Relâmpago McQueen. Eles falam que essa é a minha personalidade, de sempre estar acelerado, querendo vencer, vencer, vencer. Mas o Espírito Santo, ele traz o equilíbrio para tudo isso. Então é simples. Quando estamos com pressa ou preocupados demais, agitados, ansiosos, a verdade é que estamos desconectados de Jesus. Porque os frutos do Espírito é paz, paciência, domínio próprio, mansidão. O fruto esperado pelo Espírito Santo que foi deixado por Jesus é o amor, a alegria e a paz. Simples assim. Pressa nunca será do Espírito Santo. Então, se em algum momento, depois dessa mensagem, você falar, não, eu estou com pressa, cuidado. O Espírito Santo não é apressado. Jesus nunca foi guiado pela urgência das pessoas. Ele foi guiado pelo Pai. Inclusive em João 5,19 diz, o Filho nada pode fazer por si mesmo. Se Jesus falou isso, quem somos nós, gente? Meros mortais, que precisa da graça dele para chegar aos céus. Você vive respondendo notificações, urgências, ou obedecendo à direção de Deus? Sempre que aparece uma notificação, você prioriza ela do que a presença com Deus? O Espírito Santo nunca teve pressa, mas também nunca chegou atrasado. Vamos ficar de pé, meus irmãos, eu quero concluir com vocês e nesse final eu quero fazer uma oração e a gente vai ter um tempo. Eu queria que só o violão tocasse no final, até eu encerrar, para que eu possa fazer um momento aqui com vocês, tá bom?
Há 3 semanas, então, nós aprendemos, primeiro, que a vida não é religião, ela é relacionamento. E isso vai exigir tempo, não vai? Aprendemos também que existe paz em meio ao mundo ansioso. E hoje nós aprendemos que a paz só vai permanecer quando vivemos no ritmo de Jesus. Então, para que nós possamos nos relacionar com as pessoas e não só viver de religião, nós precisamos ter a paz em um mundo ansioso. Mas a paz ela só vai permanecer se a gente acompanhar Jesus, se a gente conseguir estar com Ele. O mundo vai dizer, corra mais, você precisa ser mais rápido. Mas Jesus vai te dizer, vinde a mim e eu vos aliviarei. O mundo diz, produza mais. Jesus vai dizer, permaneça com o que eu já te dei. A gente acompanha um corredor chamado Melquisedeque Messias, o nome da lenda. E ele fala uma coisa muito legal, cara, que a gente cravou assim no coração e falou, cara, isso aqui é aplicável em todas as áreas da nossa vida. Que ele fala, faça duas coisas 1000 vezes. Não faça 1000 coisas 2 vezes. Há uma diferença aqui. Você precisa focar suas energias em 2 coisas. É a presença de Deus e o próximo. Ama Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então faça essas 2 coisas de todo o coração. Faça isso 1000 vezes, mais de 1000 vezes. E o resto lhe será acrescentado. O mundo diz, você vale pelo que você faz. Você só vai ter valor se você fizer algo. Mas Jesus diz, você é amado e valorizado antes de fazer qualquer coisa. O mundo ele vive acelerado, Jesus continua caminhando. O mundo corre, Jesus caminha. E a pergunta, na verdade, é, quem nós estamos acompanhando? Muitos sabem que é importante seguir Jesus. Mas seguir Jesus, a gente precisa estar atrás dele para seguir ele. Ou pelo menos do lado dele para seguir ele. Como é que a gente vai seguir uma pessoa que está atrás da gente? Como é que a gente vai saber a direção se a pessoa está lá atrás da gente? E se a gente correr, Jesus vai ficar para trás. Todo discípulo, inevitavelmente, assume um ritmo da pessoa que ele está seguindo. Se seguirmos Jesus, não podemos viver um ritmo onde ele nunca viveu. Ele nunca vai estar acelerado demais. Jesus, ele sempre está aqui, irmãos, esperando que a gente só pare e escute ele. Ele só quer isso, que a gente pare e escute. E nós teremos paz, nós saberemos qual é a vontade dele para nós. As ansiedades, os medos, vêm por falta de confiança. Se a gente confia em Deus, não tem como a gente se sentir ansioso. O medo, ele vai vir, faz parte da caminhada. Mas a preocupação, ela não pode existir. Nós devemos ter medo e falar, Deus, eu estou com medo, me ajuda. Eu preciso de Ti. Sem Ti eu não sou nada. Jesus mesmo falou, sem o Pai, o Filho nada pode fazer. E nós somos filhos de Deus também. Mas nós precisamos do Seu Espírito. Quero orar com vocês agora, se puderem fechar os olhos. E eu vou fazer algumas perguntas para vocês e vocês vão refletindo se em algum momento vocês deixaram isso de lado, né? Ou perderam, enfim. E enquanto eu vou orar, e depois de orar, eu quero deixar pelo menos uns 5 a 10 minutos para vocês ficarem em silêncio mesmo, conversando com Deus. E falando, Deus, realmente não sei para onde ir, tá difícil, ou Deus, eu tenho ido tão bem, mas eu esqueci do Senhor, eu corri tanto que o Senhor ficou para trás. Me perdoa, Senhor. Ou, Deus, eu não consigo nem sair da cama, não tenho força nem para sair da cama, então me tira da cama primeiro para eu poder caminhar contigo. Vamos orar, meus irmãos, e eu quero que vocês escutem essas perguntas. Quem de vocês já perdeu a paz por algo? Quem já perdeu o prazer da oração, de falar com Deus? Quem vive cansado o tempo inteiro? Quem sente culpa quando descansa? Quem percebe que o celular fala mais do que você escuta Deus? E Jesus, ele continua falando até os dias de hoje, como diz em Marcos 6. Venha, vamos a um lugar deserto e descansar um pouco. Glória a Deus. Jesus, eu te peço, Pai, que essa paz que vem de Ti, não a paz de não fazer nada ou a paz de ter segurança financeira, segurança estrutural, mas uma paz que vem do Seu Espírito, que é em meio ao caos o Senhor nos dá paz. Nos perdoa, Deus, por correr demais e esquecer que o Seu ritmo é o ritmo perfeito.
É o seu ritmo que alcança os céus. É o seu ritmo que traz o céu para a terra. Jesus, se algum dos meus irmãos aqui perdeu a paz, perdeu o prazer na oração, se sente cansado o tempo inteiro, tem culpa quando descansa, ou não consegue mais ouvir a tua voz, por favor, Jesus, nos perdoa. E traz um renovo agora para os meus irmãos. Deixa que eles sintam, Pai, esse alívio da tua presença, essa paz que vem de ti, esse cuidado que pensa lá na frente. Nós achamos que estamos pensando tão à frente, mas o Senhor já sabe, Pai, qual é o nosso destino na eternidade. O Senhor conhece a eternidade. Nós não sabemos nem explicar o que é a eternidade. Nossa mente é tão limitada, Senhor, nos perdoa. Mas nós te pedimos, Espírito Santo, por favor, revigora nossas energias. Nos mostra, Pai, no que nós devemos focar. Onde nós precisamos, Deus, deixar e dizer não, e onde nós precisamos abraçar e dizer sim. Espírito Santo, incomoda meus irmãos, Deus, para que eles te ouçam, para que eles parem, Pai, para te ouvir, para ler a sua palavra. E Deus, nesse momento de silêncio que nós vamos fazer, Pai, ajuda eles a entender que o seu ritmo é perfeito. Todas as coisas lhe serão acrescentadas se buscarem os reinos de céu em primeiro lugar. Então, Jesus, nos perdoa por tantas vezes questionar essa palavra. É tão simples, mas nas nossas atitudes, Senhor, nós temos mostrado que não é verdade isso. Nós não temos buscado o reino dos céus em primeiro lugar. Então nos perdoa, Senhor, e faz buscar o reino dos céus com o seu ritmo, na sua velocidade, Pai. Descansando em meio ao caos. Sabendo que há multidões de demandas, multidões de problemas para resolver. Mas é o Senhor que nos vai dar a direção para avançar da forma que o Senhor quiser. Espírito Santo, nesse momento agora, que o Senhor possa estar falando com meus irmãos. Em nome de Jesus. Se você quiser se ajoelhar ou sentar, levantar a mão, fique à vontade. Esse tempo é seu e Deus. Não se preocupe com quem está do seu lado, feche os olhos. E tenha um tempo seu e Deus.